Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula sobre o Sócrates e nela falaremos sobre o método socrático. Lembrando que na nossa primeira aula nós chegamos a contextualizar a sua famosa frase, eu só sei que nada sei. Então, só para que a gente possa relembrar, em que contexto que a frase só sei que nada sei está colocada? Porque Sócrates, uma vez dito a ele que ele era o homem mais sábio da Grécia, ele não acreditava nisso e começou a perguntar a algumas pessoas, pessoas que ele encontrava lá na praça pública, ele começou a perguntar para essas pessoas certas definições de algumas palavras. Exemplarmente, nós temos a justiça, a definição de justiça e a definição de beleza. E ao perguntar para determinadas pessoas a definição dessas palavras, essas pessoas não conseguiam fazer essa definição. Elas simplesmente davam exemplos em que fossem possíveis em que fosse possível a verificação desses conceitos. Então ele vai pegar um conjunto de artistas e perguntar para esses artistas o que é a arte. E os artistas não vão saber, desculpa, o que é a beleza. E os artistas não vão saber dizer a ele o que é a beleza. Ele vai perguntar para uma classe de políticos o que é a justiça e, igualmente, esses políticos não saberão dizer o que é a justiça, mas exemplos que, na cabeça dessas pessoas, podem ser verificado o conceito ou a definição de justiça. Bom, então Sócrates chega à conclusão de que, ao contrário dessas pessoas que afirmavam saber sobre as coisas e de fato não sabiam, ele ele tinha consciência da sua ignorância. Ou seja, ele sabia que ele não sabia sobre as coisas. E esse ceticismo aparente, eu sei que não sei, ou esse pessimismo, entre trilhões de aspas, por favor, é a força motriz, é o que impulsiona o Sócrates para o caminho das definições das coisas, das definições das palavras. O que eu quero dizer é que essa ignorância socrática é o que motiva a encontrar um método capaz de fazer com que o homem se aproxime das definições, em outras palavras, se aproxime da verdade. Certo? Então, na aula de hoje, a gente vai ver as características deste método socrático, também conhecido como maiêutica. Uma curiosidade é que a mãe de Sócrates era parteira e o Sócrates também se dizia parteiro. Essa analogia é de extrema importância para nós, principalmente na hora que formos estudar o Platão. E por que ela é importante? Porque, tal como a mãe de Sócrates, sendo parteira, ajudava as mulheres a darem à luz a seus filhos, a parirem os seus filhos, o Sócrates ele ajudava aos homens a parirem ideias. Então, o que é, na verdade, este método socrático? O que é a maiêutica? É esse movimento de trazer à luz um conhecimento que já está presente em cada um de nós. Em outras palavras, ajudar as pessoas a chegarem às definições das coisas por elas próprias. Agora, como que isso é possível? Como que isso é possível? Então, é esse o tema que nós trataremos aqui na aula. A primeira característica, então,
ajudar as pessoas a parirem ideias, a trazer à luz as ideias, é a presença do diálogo. Diálogo, gente. É por meio do diálogo que Sócrates acredita ser possível este processo, né, de parir ideias. Diálogo, gente, vamos lembrar, duas razões, dois logos. Ou seja, a existência de duas ideias contrárias. Então, necessariamente, para que sejamos capazes de trazer à luz um conhecimento, de trazer à luz a definição das coisas, é necessário que existam duas razões concorrentes. Duas razões concorrentes. Ou seja, é necessário que partamos de pontos de vista diferentes. Então, eu acredito, por exemplo, que Deus existe, alguém acredita que Deus não existe, e é a partir dessa discussão que chegaremos o mais próximo da verdade sobre essa questão. Ou seja, é conversando, dialogando, expondo um discurso pretensamente racional que a gente vai chegar à conclusão de se Deus existe ou não existe. Certo? Então, esse é um ponto indispensável para chegarmos à verdade. Porém, né, ou além do diálogo, é preciso que, ao ter consciência de que a visão do outro é melhor do que a sua, você, como filósofo, deve abrir mão da sua posição. O que eu estou querendo dizer é que tem que existir uma ideia de boa fé. Né? Boa fé. Ou seja, se a sua explicação, se a sua argumentação, ela é melhor do que a minha, eu necessariamente tenho que abrir mão dessa minha posição e acatar a sua. Racionalmente, eu tenho, portanto, que deixar a minha opinião de lado e aceitar a sua. Por quê? Porque a sua se mostra melhor. Do ponto de vista racional mesmo. Né? Ela é mais conclusiva. Ela é mais acertada. Né? Então, é preciso, além dessas duas razões concorrentes, é preciso que se abra mão da sua posição quando esta se mostra deficiente em relação a outra posição. Né? Em relação a outra posição. É indispensável que isso aconteça. Claro, porque se não houver, imagina, eu afirmo a existência de Deus, você afirma a não existência de Deus, e aí você me enche de argumentos e eu mantenho simplesmente aquilo que eu acho que é. Né? Eu mantenho a minha crença, eu mantenho a minha opinião. Não há, portanto, essa fusão de razões até que possamos chegar em uma. Então, na verdade, você não tem um diálogo, você tem um monólogo, duas pessoas, cada uma aqui defendendo seu ponto de vista, mas ninguém querendo abrir mão, né? Ninguém querendo se permitir um diálogo, uma comunicação com o outro. Certo? Bom, o segundo passo, ou a segunda característica, melhor dizendo, deste método socrático é a ironia. Ironia, gente, significa, em grego,
A arte de interrogar. Ou seja, o diálogo, ele se dá a partir de perguntas e interrogar, de perguntas e respostas. As perguntas, né, as interrogações, são elas que motivam, são elas que impulsionam para que a gente vá andando um degrau, né, subindo um degrau, nessa verdade, nessa definição. Mal comparando, gente, tenta imaginar o seguinte, que você e mais uma pessoa, vocês estão assim no chão e tem uma escada, né? E no final dessa escada existe um negocinho chamado verdade, ou existe lá um negocinho chamado definição. Ou que o Platão dirá, existe um negocinho lá chamado ideia. Vamos imaginar que, a partir do diálogo e das questões, das perguntas, cada um de nós vai subindo um degrau. Né? Então, vamos imaginar assim que nós temos um objeto de estudo. No nosso caso aqui, o objeto de estudo é Deus, e a gente vai conversando para que essa definição ou essa ideia de Deus, ela vai sendo aos poucos burilada, né? Ela vai sendo aos poucos construída, ela vai sendo aos poucos, ela vai sendo aos poucos, como se diz, não estou achando a palavra, ela vai sendo aos poucos melhorada, não era também a palavra que eu queria, daqui a pouco vem a mente aí, está no inconsciente, sabemos lá por quê, mas uma hora essa palavra vai chegar. Essa é a ideia. Então, cada degrauzinho que nós subimos da escada, a definição de Deus, sobre Deus, ela vai sendo melhorada, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai sendo burilada, ela vai sendo formalizada. Cada vez ela vai se tornando melhor e melhor e melhor. Essa é a ideia da aporia. A interrogação, né? Fazer questões que podem mostrar para o seu interlocutor, ou seja, para a pessoa com quem você está conversando, que talvez ela não esteja certa. Né? Ou fazer questões que essa pessoa não tinha ainda feita a si mesma. Né? E o que vai mostrar um certo impasse, às vezes vai mostrar um certo desdém. Quer dizer, cada pessoa ela se dá com as interrogações de uma maneira diferente. E isso, gente, eu estou falando agora, né? Quando nós perguntamos para as pessoas algumas coisas das quais ela não estava muito preparada para responder, ou que, né, ela não estava muito segura das suas afirmações, ela pode ter diversas atitudes, né? Ela pode te xingar, ou ao contrário, ela pode aceitar, falar, nossa, velho, eu não tinha pensado nisso. Essa questão que você me fez agora, ela me ajudou a melhorar a minha visão de mundo, etc, etc, etc. É exatamente isso daí que é o papel da ironia dentro do método, dentro da maiêutica socrática. E por fim, gente, existe a aporia. Aporia, né? Uma palavra diferente para nós aqui, uma palavrinha incomum. O que significa aporia? Aporia é uma situação, tal que independentemente de nossa escolha, vírgula, a outra escolha também se mostra acertada.
olha só, aporia. Situação tal que, independentemente de nossa escolha, a outra escolha também se mostra acertada. Dito isso em português bem claro, imagina que nós estejamos vindo aqui, né, num caminho só. A aporia é aquele momento em que aparece uma bifurcação. A aporia é aquela encruzilhada. Ou seja, nós não temos duas razões, não estamos com duas visões diferentes sobre o objeto em questão que estamos discutindo. Pode ser, e no caso do Sócrates, na maioria das vezes é isso que acontece, pode ser que nós cheguemos a uma encruzilhada. Ou seja, pode ser que nós cheguemos a um lugar em que, se você for pelo caminho A ou pelo caminho B, ambos terão prós e contras. Olha que interessante, né? Olha que bonito de se pensar. Nas nossas conversas, nos nossos diálogos, é possível que você mantenha a sua posição. Então, Deus existe, só que ao manter essa posição, a sua definição de Deus, ela se tornou melhor, ela se tornou mais perfeita. Por quê? Porque com a ajuda do seu interlocutor, você mesmo foi burilando, né, delineando, definindo melhor a sua definição. E o contrário é verdadeiro. Quer dizer, mesmo que o seu interlocutor ainda mantenha a sua visão de mundo, ainda mantenha a sua afirmação, porque você, motivado pelas suas perguntas, a definição dele também melhorou. Então, o método socrático, evidente, existe este pensamento ou esta intenção de que cheguemos à verdade última, ou seja, à verdade única, absoluta, transcendental. O problema é que essa verdade transcendental e única, ela não é passível de um conhecimento humano. Nós não podemos chegar efetivamente à ideia em si de justiça. Nós não podemos reconstruir este caminho, né? E por quê? Aí vai entrar mais na ideia do Platão, porque nós temos o corpo, e o corpo ele influencia, num certo sentido, a obtenção da verdade e tudo mais. Vamos nos focar apenas aqui no Sócrates, né? Então, ou seja, qual que é o resumão deste método socrático? É a ajuda mútua de pessoas em direção à verdade. Ou seja, a verdade, ela só pode ser o caminho, né, para a verdade ou a definição de uma coisa, ela só pode ser vislumbrada, esse caminho só pode ser vislumbrado se você tem a contraparte, quer dizer, se você tem uma ideia que faça frente, contrária à sua posição. E aí, a partir desse combate, né, um combate dialógico, é possível melhorar a nossa definição. O Platão também aceita, né, para que a gente não fique voando muito, o Platão ele vai se valer da maiêutica socrática, né? Afinal de contas, ele escreve tudo em forma de diálogos, né? Ele escreve em forma de diálogos, colocando Sócrates como seu personagem principal, a maiêutica socrática então tendo lá o seu peso,
E de tudo que o Sócrates, de tudo que o Platão escreveu, ele chega a uma definição, que é a definição de justiça. Por todas as outras definições que o seu personagem Sócrates passa, não se chega nessa aporia, ou se chega no momento em que as pessoas desistem por diversos motivos lá, as pessoas envolvidas na conversa, elas desistem de conversar sobre o que estavam conversando, né? Mas a, a maiêutica socrática, então, ela é composta por essas três características. Existe o diálogo, lembrando que esse diálogo tem que necessariamente, né, haver essa boa fé. Então, eu preciso abrir mão, sim, das minhas verdades quando as verdades dos outros seja melhor do que a minha. Melhor do que a minha significa ser mais coerente, possibilitar uma melhor compreensão de mundo, né? Então, o diálogo, a ironia, que é essa série de questões, de questionamentos, que de pergunta em pergunta a gente vai subindo um degrau, e finalmente a aporia, um momento em que há uma certa estabilização. Se você der mais um passo lá na escadinha, que a gente estava usando de exemplo, se você der mais um passo, você pode dar mais um passo para a esquerda ou mais um passo para a direita, que vai se mostrar, né, qualquer um dos caminhos, eles se mostrarão adequados. Certo, gente? Tudo bem? Então, beleza. Nos vemos nas próximas aulas falando sobre o Platão. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo. Qualquer dúvida me procurem aqui no YouTube, no Facebook ou no WhatsApp. Valeu, gente. Um abraço, um beijo. Até mais.